A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Esse vídeo é um esclarecimento do vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu fiz uma abordagem bíblica sobre o estado do ser humano após a morte. E veio uma enxurrada de comentários, recebi vários e-mails, mensagens no Instagram, mensagens no Messenger, de pessoas que pensam ao contrário daquilo que eu relatei no vídeo anterior. Algo acontece após a morte, e foi isso que eu tentei, de uma forma resumida, a passar no vídeo anterior. E a crença predominante, defendida por diversos teólogos e acreditada em na maioria das denominações, é a dicotomia ou a tricotomia. Dicotomia é o homem mais a alma. Acreditam que o homem, corpo, possui uma alma, algo imaterial, que após a morte se desprende da carne, do corpo, e se divide em duas partes distintas e divisíveis. A tricotomia, muitos acreditam que corpo, alma e espírito são três partes totalmente distintas e divisíveis também. Tanto a dicotomia quanto a tricotomia acreditam que o homem possui uma alma dentro de si, uma alma distinta e separável do corpo, que se desprende após a morte e continua consciente, dizem eles, que sobe até o paraíso. A alma do justo, na crença da imortalidade da alma, a alma do justo vai para o paraíso, lá no céu, aguardar a ressurreição. E a alma do ímpio sai do corpo e vai para o inferno ser atormentado até a segunda ressurreição. Muitos vieram no Instagram, no Messenger da página do canal no Facebook, vieram pelo e-mail tentando me refutar, usando ali meia dúzia de versículos já prontos, para tentar refutar essa tese bíblica sobre o estado do ser humano, do período da morte até o retorno do Senhor Jesus. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, têm a resposta para tudo. Veio um irmão argumentar comigo por mensagens, dizendo que a congregação cristã no Brasil, ela não prega o sono da alma, e que vários anciães pregam que quando o crente morre, a alma do crente sai do corpo e vai para o paraíso e fica na presença de Deus. Um outro irmão também me disse o seguinte, que certa vez aqui no YouTube, no canal, em um vídeo eu disse que esse canal foi criado para defender as doutrinas da congregação cristã no Brasil, e que, portanto, essa doutrina do sono da alma não é bíblica e não é defendida pela CCB. E sendo assim, eu não podia defender essa crença. Eu quero deixar claro aqui, nesse vídeo, que eu defendo sim as doutrinas bíblicas defendidas e cridas e professadas na congregação cristã no Brasil. E em vista disso, eu defendo o que está escrito nas Escrituras. Eu defendo aquilo que a Bíblia diz. Mas as minhas convicções bíblicas estão acima de qualquer denominação ou religião. Veja bem, por exemplo, na congregação cristã no Brasil, é ensinado que quando uma pessoa comete um pecado, por exemplo, como o adultério, fornicação, ou qualquer tipo de pecado no tocante à sexualidade, a pessoa peca de morte, morre na presença de Deus imediatamente após ter consumado o pecado, que não há perdão nem mesmo com o arrependimento. A pessoa não tem chance alguma de perdão. Todos os que acompanham meu canal sabem que as minhas asseverações bíblicas a esse respeito são totalmente ao contrário. Essa crença de pecado sem perdão não é bíblico. Nós sabemos que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já fiz vários vídeos sobre o pecado de morte e também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A mesma coisa é sobre a questão da imortalidade da alma, de uma parte imaterial do homem, de uma parte incorpórea que sai do ser humano
em consequência da morte e vai para o paraíso consciente ou para o inferno consciente após a morte. Eu acabei de falar que as convicções bíblicas que eu tenho, mediante as Escrituras, estão acima de tudo. Eu sei que muitos se escandalizaram comigo, mas eu vou provar que essa crença do sono da alma, que a alma morre na sepultura e que ela aguarda a volta do Senhor Jesus, repousando, dormindo, inconsciente na sepultura, é uma crença bíblica, e mesmo que muitos não vejam ela explícita sendo ensinada dentro da congregação cristã no Brasil, é isso que a grande maioria da nossa irmandade acredita, no sono da alma. Eu quero analisar aqui com vocês a nossa inologia. O que diz a inódica do nosso inário, do inário usado na congregação cristã no Brasil a esse respeito? A respeito do repouso, do sono da morte. Teve um comentário no vídeo anterior que eu não poderia usar os hinos como base. É que os hinos não têm autoridade absoluta. Mas o nosso inário é a Bíblia cantada. Quer dizer então que a pessoa pode ter uma doutrina boa e cantar heresias? Através de cânticos, através dos hinos, dos inários das igrejas, você consegue saber qual a posição doutrinária da denominação em determinados assuntos. Os nossos hinos para ocasiões de funerais, os hinos que nós cantamos em serviços fúnebres, eles demonstram explicitamente a posição da congregação cristã no Brasil em relação ao estado do homem após a morte. Nós costumamos a cantar os hinos sem prestar atenção na letra do hino do inário, principalmente as organistas que se preocupam nas 4 partes, tocando órgão na igreja, e os músicos, nós que somos músicos, que nos atentamos somente à partitura musical, às notas musicais. Muitas vezes não prestamos atenção na letra do hino que está sendo cantado. E principalmente os hinos de funerais, que nós cantamos somente em ocasiões de serviço de funerais. Os nossos hinos de funeral são cantados somente em um funeral. Não se pede durante um culto na igreja um hino de funeral. Eu vou analisar aqui com vocês algumas letras de hinos de funerais do inário número 5 da congregação cristã no Brasil. O primeiro é o hino número 250. O título do hino é "Com meu Redentor viverei nos céus". Presta bem atenção. No dia em que Jesus vier para deste mundo me recolher, em sua paz descansarei e a sua volta aguardarei. No dia em que Jesus vier para deste mundo me recolher. Aqui há 2 hipóteses. Jesus vier recolher nós individualmente na hora chegada da nossa morte, que todos iremos provar a morte, a não ser aqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno do Senhor Jesus, mas recolher. Jesus recolhe nós nos dias atuais, chega a nossa hora e nos recolhe para o repouso dos santos. O repouso, o sono dos justos. Em sua paz descansarei e a sua volta aguardarei. Você vai descansar no sentido de estar livre do pecado, livre do mundo, dormindo na sepultura, e ainda diz, a sua volta aguardarei. Veja bem que esse hino é cantado em funerais para pessoas que partiram e que estão ali numa urna, em um caixão, e está sendo feito um serviço divino no funeral para os familiares, para consolo de todos os entes queridos. Os hinos de funeral são para consolar os que ficaram vivos. Se ao morrer você vai direto para o céu para estar junto com o Senhor, você não estará aguardando a volta, o retorno de Jesus. Porque se você já está lá em cima no paraíso, consciente, vivo, após a morte, então para que o Senhor Jesus vai voltar para te ressuscitar? O que a estrofe desse hino quer dizer é que você será recolhido à sepultura, descansar das lutas, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Segunda estrofe diz assim:
Ecoará dos altos céus o som da trombeta do eterno Deus, e do meu sono acordarei para encontrar o glorioso Rei. Ecoará dos altos céus o som da trombeta do eterno Deus. Essa parte da estrofe é baseada em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 14, 15 e 16. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui, ela diz da seguinte forma: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isso vos declaramos segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, e ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Do meu sono acordarei para encontrar meu glorioso Rei. O restante das estrofes é baseado nos versículos que eu acabei de ler de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, que é Jesus retornando, ressuscitando os mortos que morreram em Cristo, levando-os primeiro e depois arrebatando logo após os vivos. No versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: se cremos que Jesus ressuscitou, assim os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Como Deus vai levar os mortos em sua companhia, se eles já estão lá no céu com Jesus? Se você não entender a natureza do homem, a antropologia bíblica, tá? Que ensina que nós somos uma alma vivente, e você não entender sobre o pecado, sobre o que ocasionou através de Adão para toda a humanidade, você não vai conseguir entender o significado real e verdadeiro da ressurreição. Porque muitos dizem, não, Jesus vai vir buscar os corpos que ficaram lá repousando, porque a alma está com Jesus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se realmente nós tivéssemos um ser incorpóreo, imaterial, que sai de nós por ocasião da morte, não teria sentido algum a ressurreição dos mortos. O que Deus, o Criador, já tendo seus fiéis, os justos lá com Ele na glória, para que Ele viria e ressuscitaria os mortos, só aquele corpo que está na sepultura? Ah não, porque vai vir a alma e vai se unir o corpo e vão subir novamente. Isso é ilógico. Então Deus não ressuscitaria os mortos, só arrebataria e transformaria os vivos. Simples assim. Se realmente já existe alguém lá, a alma do justo está no céu e a alma do ímpio está no inferno, seria mais prático quando Jesus viesse nas nuvens, só transformasse os vivos e levasse. Porque os justos estão lá, o corpo já desapareceu na sepultura e eles estão lá no céu. Ou estão lá no inferno, não precisa mais se preocupar com os justos mortos, porque eles estão vivos lá na glória. O homem, integralmente sendo ele uma alma vivente, ele sendo alma vivente, quando ele morre, ele fica na sepultura. É isso que o hino diz, é isso que o hino está dizendo. Olha o que diz: do meu sono acordarei para encontrar o glorioso Rei. Os mortos só encontrarão com o Senhor na ressurreição do último dia. E os ímpios só ficarão face a face diante de Deus e de Jesus no juízo final, na segunda ressurreição. O mesmo exemplo de entendimento está no hino 427, o hino Os que no Senhor dormiram. Presta bem atenção que eu vou analisar algumas estrofes desse hino para você. Os que no Senhor dormiram,
estão aos heróis se reuniram, aguardando a ressurreição. Mais uma vez vemos um hino de funeral que se adequa à crença correta. Quem morreu em Cristo descansa no sono da morte. Se reúnem ao número, ao conjunto de servos e servas de Deus que já partiram e também repousam no sono da morte, aguardando a ressurreição. Eu não vou analisar todos os hinos de funeral, mas depois você pode procurar ler a letra dos hinos de funerais com bastante atenção, que você vai ver que o que eu estou falando está sim nos hinos e é um reflexo do entendimento e da posição do Ministério da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, a respeito desse assunto. Porque se não fosse, eles já tinham mudado a letra desses hinos. Mas o último hino de funeral que eu vou citar aqui nesse vídeo é o hino número 430. Precioso é aos olhos do Criador. Precioso é aos olhos do Criador a morte dos seus filhos amados, serão por Cristo ressuscitados quando aparecer, cheio de esplendor. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos amados, como está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5. Os mortos não sabem de nada, nem tampouco têm recompensa, jaz a sua memória no esquecimento. Diz essa estrofe do hino que serão por Cristo ressuscitados quando ele aparecer com esplendor. Só receberemos recompensas após a ressurreição dos mortos. Agora nós vamos para a segunda estrofe desse hino. Precioso é aos olhos do Criador a morte dos que findam a lida, serão despertos para a vida, vida eterna com o Salvador. Veja bem, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos que findam a lida, serão despertos para a vida, vida eternal com o Salvador. Se o ser humano já possui dentro de si uma alma imortal, que na ocasião da morte ela sobrevive e vai para o paraíso, então não tem porquê, o hino está dizendo que no dia da ressurreição serão despertos para a vida eternal com o Salvador. Para que eles receberão vida eternal com o Salvador no céu, depois da ressurreição, se eles já possuem uma alma imortal? Por que ele vai receber vida eternal nos céus, se ele já possui uma alma imortal? O hino diz isso, que só receberemos vida eternal após a morte. Então isso prova que até a ressurreição nós somos uma alma mortal. Só receberemos vida eternal, vida eterna, ser eternos, na ressurreição da vida.
Nós só receberemos a imortalidade quando nós formos despertos na ressurreição. Antes da trombeta soar, nós estamos desligados na sepultura. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: no Sheol, que é sepultura, não há ciência. Essa ciência que diz em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que não existirá na sepultura, essa ciência no hebraico é darat, que significa ausência de premeditação ou intencionalidade. Quer dizer, não tem atitudes depois da morte. Não existe, a pessoa não tem intenções, não tem sentimentos, não faz planos. Isso na maneira correta bíblica. O ser humano integralmente, holisticamente, sendo um ser inteiro, sem divisão. Uma alma vivente, desligado, morto na sepultura. Darat, no hebraico, também simboliza, significa ausência de percepção ou entendimento. Ainda em Eclesiastes 9:10 diz: no Sheol não há sabedoria. Esta palavra no hebraico é shakmar. Na Bíblia de Jerusalém, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz da seguinte forma: antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o deu. Na Bíblia que usamos na Congregação Cristã no Brasil, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela diz que o Espírito volte a Deus. Vocês viram as traduções? Na nossa Bíblia diz Espírito, na de Jerusalém fala sopro. Em outras traduções também falam sopro, ou hálito, ou vento. Muitas vezes a palavra no hebraico, ruach, é traduzido por espírito, ou também vento, ou sopro. O ruach é o vento, é a respiração que temos. E esse ruach é o que está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Esse fôlego que está em Gênesis 2:7, a palavra original no hebraico, nishremat. Tanto ruach como nishremat são da mesma natureza. As duas palavras são usadas para sopro e fôlego. Esse sopro, nishremat ou ruach, é dado ao homem no nascimento e é recolhido no dia da morte. Deus coloca o ruach no homem e o torna alma vivente. Em Gênesis 2, versículo 7, não diz que Deus forma, modela o homem do barro e coloca nele uma alma. Mas é soprado o fôlego, o ruach, o vento, o hálito divino nas narinas do homem e ele se torna uma alma vivente. O homem se torna uma alma vivente. E quando o homem morre, esse ruach, ele volta a Deus, como está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E esse ruach, esse vento, esse sopro, o fôlego, o espírito da vida, né, o fôlego voltando a Deus, ele se torna como ele era no Éden, no princípio, quando foi formado um boneco de argila. Raciocina comigo. Deus forma o homem um boneco de barro e assopra nele ruach, o fôlego de vida. Ele se torna um ser animado, dotado de sentimentos, um ser vivo, ele se torna alma vivente. Agora pensa no inverso. Quando diz lá em Eclesiastes 12:7 que o fôlego, a respiração, o ruach, volte a Deus, o que o homem se torna? Se ele era um boneco no Éden, foi assoprado, ele se tornou alma vivente. Então quando esse vento é retirado, ele se torna como ele era, um boneco, um ser inanimado, sem vida. Se retirando o fôlego, o vento, o sopro divino, ele fica inanimado, então, por conseguinte, ele se torna uma alma morta. O homem com fôlego, alma vivente. Sem fôlego, alma morta. Na Bíblia de Jerusalém, Gênesis 2, versículo 7, está escrito dessa forma: então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida. E o homem se tornou um ser vivente.
O que faz o homem viver? O ruach. Então, quando Deus retira o ruach do homem, ele se torna um boneco, como ele era no Éden, um boneco morto, sem vida. Sem o fôlego de vida, o espírito de vida, o vento da vida, nos tornamos almas mortas, esperando a ressurreição para tornarmos a vida e ter vida eterna. Deus criou o homem para não morrer, e o pecado trouxe hereditariamente a morte, veio por Adão, e Adão passou o vírus da morte a toda a humanidade. E o Senhor Jesus, pela sua morte e o seu sangue, trouxe a esperança da ressurreição a toda a humanidade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 e 18 diz: Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estarão perdidos. Veja bem, vamos ver com os olhos do apóstolo Paulo e raciocinar com a mente do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o homem quando morre, ele volta ao pó, o espírito volta, o fôlego volta a Deus que o deu, e estaria acabado o homem ali na sepultura, estaria terminada a sua existência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. No versículo 22. Porque assim como todos nós morremos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A palavra vivificados nesse versículo no grego é desopoio. Tá? Vocês perdoam que eu não sou nenhum doutor em grego, né? Eu fiz as minhas pesquisas baseadas na Bíblia, a palavra-chave do hebraico e do grego. Desopoio no grego significa vitalizar, dar vida eterna e tornar vivo para sempre. Vemos que através da vinda de Cristo e da ressurreição, todos serão vivificados em Cristo. Vivificados, do grego desopoio, significa dar vida eterna, fazer viver para sempre. Então quer dizer que antes da ressurreição, ninguém vive para sempre. Não existe esperança de vida eterna, de imortalidade, tá? Todas as referências retiradas da Bíblia, palavra-chave, tá? Das casas publicadoras da Assembleia de Deus, que é uma denominação que acredita na imortalidade da alma, na consciência da alma após a morte. 1 Coríntios 15, versículo 22. Como todos morrem em Adão, todos serão desopoio, que é receber vida eterna para sempre. Sem ressurreição, não há desopoio no grego. Não há vida eterna. Não há imortalidade. Coloquem nas vossas mentes que se uma pessoa ao morrer, uma alma desmembra do corpo, né, um ser incorpóreo e imaterial, e vai para o céu, não tem lógica a ressurreição. E não tem lógica uma alma que é imortal, que já está lá no céu, no paraíso imortal, ela receber desopoio, ser vivificada, se ela já tem eternidade, se ela já é imortal. Desopoio é imortalidade. Não tem lógica uma alma que está lá na glória imortal receber desopoio, que é imortalidade. Se ela já possui, para que ela vai receber? Vai receber porção dobrada? Se nós seremos vivificados na ressurreição, é porque nós estávamos então mortos na sepultura. Mortos na sepultura, esperando a volta de Cristo, a ressurreição, para assim se receber a imortalidade e a vida eterna. Até o dia da ressurreição, o homem é um ser mortal, finito e limitado. 1 Coríntios 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Você sabia que o único que é imortal, é um ser imortal, é somente Deus? Só Deus possui a imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O único que é imortal,
que habita em luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Nesse versículo está a prova que o homem é mortal e só Deus que é imortal. E Deus também nos dará a imortalidade através da ressurreição, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Você viu aí? Então até a ressurreição nós somos almas viventes mortais. E Deus é o único que possui a imortalidade. Mas como nós vimos aí em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55, que nós receberemos corpos incorruptíveis e seremos imortais, porque na ressurreição nós receberemos incorruptibilidade e a imortalidade. Se receberemos na ressurreição a imortalidade, como está aqui nesse versículo, nós então hoje não temos a imortalidade, somos mortais, uma alma que morre. Só seremos almas imortais na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ponto final. Eu separei aqui algumas mensagens que me foram enviadas a respeito do vídeo anterior, que eu fiz um vídeo bem resumido sobre o sono da alma, e eu selecionei 3 comentários aqui para mim responder junto com vocês aqui que estão assistindo esse vídeo. Pois é, sou CCB e aí ele aceitou a proposta adventista, como muitos da CCB. Jesus sempre cria uma história paralela e não criava fábulas. Nesse comentário dele, ele se referiu à análise que eu fiz sobre a parábola do rico e o Lázaro. Ele disse que eu aceitei a proposta adventista. Primeiro, que eu não aceitei proposta nenhuma dos adventistas. Até porque se eu tivesse aceitado a proposta adventista, eu teria então que aceitar o pacote inteiro das crenças dos irmãos adventistas, tá? Eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel, eles guardam o sábado, acreditam no juízo investigativo e outras doutrinas a quais os adventistas eles observam e seguem. Os caríssimos irmãos adventistas do sétimo dia, eles também creem no sono da alma, que o homem é uma alma, ele não tem uma alma. Você dizer que eu aceitei a proposta adventista é a mesma coisa você dizer que nós da Congregação Cristã no Brasil, porque nós não somos dizimistas, nós aceitamos a proposta das Testemunhas de Jeová, que também não cobram dízimos nas suas reuniões. A questão aqui não é aceitar propostas, é aceitar aquilo que as Escrituras dizem. Se irmãos de outras denominações têm crenças parecidas, ponto positivo para eles. Carlos Assis, Jundiaí. Para qualquer estudioso da Bíblia, o que este irmão está dizendo é uma absoluta heresia. Doutrina dos Testemunhas de Jeová. A interpretação é exclusivamente dele e não é uma realidade bíblica. Faço aqui um delicado desafio, se posso chamar assim, a este irmão para um debate gravado sobre esses temas delicados. Estou até pensando em abrir uma conta no YouTube para combater estas heresias. O distinto irmão Carlos Assis está acusando tudo que eu relatei no vídeo anterior e estou relatando nesse vídeo de heresia. Ele está me chamando de herege e que tudo isso que eu ensinei é doutrina de Testemunho de Jeová. E ainda disse que esta interpretação é minha e que não é uma realidade bíblica. Você me desafiou para um debate? Desafio aceito. Vamos debater a hora que você quiser. CCBistas Brasil. Jesus mentiu para o ladrão na cruz? Que ele estaria naquele dia no paraíso com Jesus? Com todo respeito, meu irmão, Jesus não mentiu para o ladrão na cruz. Mas quem tem mentido é aqueles que insistem e afirmam que Jesus foi ao paraíso naquele dia, na sexta-feira da crucificação, e levou o ladrão junto com ele. A nossa Bíblia tem uma vírgula e diz: na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. No grego original não existia pontuações e nem vírgulas. Então seria: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se não há vírgula, nós temos que procurar compreender essa frase e colocar essa frase
em harmonia com o que diz no restante da Bíblia. Jesus não levaria ninguém naquele dia aos céus, ao paraíso, porque ele só levaria ao paraíso os seus filhos, os seus redimidos, após a ressurreição do último dia. Em João 6,40, Jesus diz: para que todo aquele que creia no Filho de Deus seja ressuscitado no último dia. Então, antes de Jesus cumprir a sua missão na cruz, ele sabia que através do seu sacrifício, ele daria oportunidade a todos os que crescem nele, daria oportunidade a todos os que crescem nele em ressuscitar no último dia. Então, a ressurreição de todos os homens que creem em Jesus ficará para o último dia. Presta atenção. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Um ladrão arrependido dos seus pecados diz a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na tradução que temos em mãos diz: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, através dessa frase, muitos afirmam que naquele dia, naquele hoje que Jesus estava, ele levaria o ladrão para o paraíso naquele mesmo dia, na sexta-feira. Então, se Jesus disse a ele naquele momento que naquele dia ele estaria no paraíso, então ele teria que ter ido, mas ele não foi, porque não foi isso que Jesus disse para ele. Era sexta-feira à tarde, no sábado não poderia ficar corpos pendurados no madeiro, na cruz. Os soldados romanos foram quebrar as pernas dos crucificados, e o costume era que, se estivessem vivos, quebravam-se as pernas deles para que eles agonizassem e morressem mais rápido. E até alguns demoravam ainda mais tempo para morrer agonizando. Chegaram lá, Jesus já estava morto. Os soldados romanos foram lá e quebraram as pernas dos dois ladrões, porque eles estavam vivos ainda, mas Jesus já estava morto. Então Jesus morreu primeiro que os ladrões. Por isso Jesus foi retirado da cruz, porque Jesus, pelo costume da época dos judeus, Jesus não poderia passar o sábado morto na cruz. Então Jesus não levou o ladrão convertido ao paraíso naquele dia, porque Jesus morreu primeiro e eles ficaram com as pernas quebradas na cruz. Vai saber lá quanto tempo eles demoraram para morrer. E em João capítulo 20, versículo 17, Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos e encontrou Maria perante o sepulcro. Ela ficou maravilhada e quis adorá-lo, e Jesus disse a ela: por favor, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Então existe um problema muito grande para quem acredita que naquela sexta-feira, Jesus pendurado na cruz, ele tenha levado o ladrão naquele dia, porque disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Temos um Jesus morto na sexta-feira e ladrões com as pernas quebradas porque não haviam morrido ainda. E não se sabe quanto tempo eles duraram ainda na cruz. Então, Jesus morreu na sexta-feira e o ladrão passou da sexta ainda com vida. Temos um Jesus ressuscitado ao terceiro dia, que encontra Maria e diz a ela que ele ainda não havia subido para o Pai, para o céu. Fica claríssimo que a promessa feita para o ladrão na cruz, de entrar no reino de Deus, no reino de Jesus, não era para aquele dia, mas sim para o futuro. Não tem como refutar todos esses argumentos que eu citei aqui. E existem muito mais evidências nas Escrituras, no Novo Testamento, que eu poderia citar aqui, mas o vídeo já está longo demais. Para finalizar esse vídeo, eu só quero dar um conselho para você que me assiste. Muitos, quando se convertem em uma igreja, em determinadas igrejas, eles já recebem a crença e a teologia daquela denominação, daquele grupo religioso, formado já e pronto, entregam de bandeja nas suas mãos. E muitas vezes, aquela crença, aos olhos de muitos, é tão verdadeira, como eu já citei em outros vídeos, a mentira repetida diversas vezes acaba se tornando verdade. A mesma coisa é com falsas doutrinas. De tanto ser propagadas e ensinadas, ela acaba sendo considerada verdade.
a questão da mortalidade da alma do homem ser uma alma vivente, morrer, descer à sepultura e ficar ali na sepultura, esperando a ressurreição, o homem ser holista, ser dotado como um todo, ser integralmente uma alma vivente, sem partes separadas ou divisórias, sem partes separadas, ser corpo, alma e espírito num como um todo, ser um ser só, não existir algo imaterial que sai do corpo e vai para outra dimensão. Isso vem das Escrituras. Eu não aprendi isso com adventista. Os adventistas até têm uma crença lógica nesse sentido nas Escrituras. Só que eu não copiei isso deles. Isso eu trago desde muitos anos, assistindo funerais, pregações em funerais, cantando os hinos de funeral e lendo as Escrituras. Pode ter certeza que 80% dos membros da congregação cristã no Brasil, eles acreditam em tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Esses que acreditam numa alma imortal que sai do corpo e continua consciente e viva, é os mesmos que vêm para a congregação cristã no Brasil e pregam o arrebatamento secreto, que é uma mentira, uma heresia. Que pregam um rapto da igreja antes da grande tribulação, que é uma tremenda uma mentira. Já vem com outras crenças e trazem e implantam em nosso meio. E como nós não temos uma uniformidade de pensamentos a respeito dos assuntos bíblicos, cada um interpreta de um jeito, mas a maneira correta é essa. Então meu conselho é que você pesquise com carinho as Escrituras Sagradas e busque dentro das Escrituras as respostas para todas as tuas dúvidas. Se você não gostou do que eu falei nesse vídeo, se você não concordou com tudo que eu disse aqui, se você ficou irado aí assistindo esse vídeo, dizendo, nossa, o irmão Carlos está herege, isso é tudo mentira, isso aí é heresia adventista. Eu falo para você, volta no começo, aperta o play e assiste novamente, mas sem a capa teológica que você vem carregando. Tira ela de lado, assista com carinho, fale assim, pense assim, eu vou assistir com o coração aberto. Quem sabe esse vídeo, até agora você pode não ter entendido, mas volta desde o começo, assista novamente, pode ser que a tua visão espiritual possa se abrir. E seja como os bereanos, está lá em Atos dos Apóstolos, não recordo agora para citar para vocês, mas depois vocês podem pesquisar no dicionário bíblico, até mesmo na internet, sobre os bereanos em Atos dos Apóstolos. Era um grupo de cristãos que examinava tudo nas Escrituras para saber se a pregação era verdadeira, se estava correta. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho da notificação para você receber mais vídeos. Verifique a sua inscrição se você está com o sininho ativado, que tem muitos que não estão recebendo notificações dos vídeos deste canal. Termino saudando a todos vocês com a santa paz de Deus, o nosso Criador, e mandando a você e a vossa família um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.